Boa noite, meu povo, tudo bem? Boa noite. Esperar esse povo entrando. Né? Cadê esse povo? Eu vou começar a aula de hoje com a correção de uma folhinha que eu enviei para vocês, né? Eu enviei uma folhinha sobre barroco. Na aula passada eu falei de barroco, quando nós retornamos para a segunda parte da aula, e eu vou iniciar hoje corrigindo essa folhinha de barroco, e logo a seguir a gente inicia um conteúdo novo, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, a folhinha que eu enviei, que é essa aqui. A gente dá uma recapitulada rápida, tem esse resumo aqui. Logo a seguir a gente começa a responder as questões, tá bom? Vou aumentar um pouquinho aqui, que aí fica mais legal ainda. Bem, sobre o barroco, escola literária que ela vai lá para o século XVI, pouquinho, século XVII também, tá? E por ele ter a maior parte do tempo ocorrer no século XVII, também é chamado de, né, século XVII, então a gente tem um período que inicia em 1600, né? Século XVII inicia em 1601. A gente tem o chamado seiscentismo, né? Por conta de 600. O quinhentismo, 1500, seiscentismo, 1600. Mas é óbvio que a gente, a principal, né, termo para caracterizar essa escola literária é barroco mesmo. São características que vocês precisam saber da escola barroca, não pode fugir. São as dualidades e antíteses. Antíteses tratam dos opostos, tá? Então, o conflito entre corpo e alma. Então, você tem uma dualidade e é antítese, né? Corpo terreno, alma divino. Tá aqui, ó, é vida eterna, vida terrena, vida virtuosa, vida do pecado, vida, morte, razão, fé. Então, os principais conflitos, princípios, né? Da Igreja Católica, batendo de frente com os princípios antropocêntricos do classicismo, ou seja, o catolicismo, enquanto religião cristã, tem o teocentrismo, que é Deus como centro de tudo, e o antropocentrismo tem o homem como o centro de tudo. O principal momento ali é a Contra-Reforma, que vai tentar retomar o espaço da igreja, não era que ela perde um pouquinho por conta da Reforma Protestante. Então você tem a Contra-Reforma e a Inquisição ocorrendo nesse período. No Brasil, a Inquisição, algumas, tirando o Tribunal do Santo Ofício, que vai escolher quais textos podem ser publicados, a gente não tem uma caça às bruxas, como ocorre, por exemplo, na Inquisição Espanhola, né, em Portugal e outros, sobretudo na Europa, né, mas, sobretudo, a Inquisição na Espanha é muito forte. Ok? Muito bem. O cultismo e o conceptismo são dois conceitos que precisamos saber se a gente quer entender um pouco o barroco.
O cultismo é a linguagem difícil, rebuscada, com jogo de palavras, inversões, figuras de linguagem. E o conceptismo está associado a um pensamento complexo, a um raciocínio lógico, ao jogo de ideias. Enquanto o cultismo está específico na escrita, enquanto rebuscada, sofisticada, não é? O conceptismo vai para um pensamento complexo, tá? Então, as palavras rebuscadas e difíceis a gente chama de cultismo, e as ideias complexas, o raciocínio complexo, a gente chama de conceptismo. O termo carpe diem, que é muito presente nesse momento, né? O carpe diem quer dizer aproveite a vida, aproveite o tempo. A gente está falando num período da história em que a expectativa de vida é muito curta, é muito rápida, a vida é efêmera, né? Ela é rápida. A gente vê esse conceito de tempo hoje, a gente acha que a vida passa rápido, que é efêmera, numa expectativa de vida de 70 e poucos anos. Imagina aquela expectativa de vida de 30, chegar a 30 já é uma grande coisa. Barroco em Portugal, na verdade, a gente pode dizer que barroco no Brasil, né? O padre Antônio Vieira, ele está no Brasil também. Então, enfim, mas o responsável pela grande escrita de prosa é o padre Antônio Vieira. Ele faz seus sermões, né, que é um padre, né, nas missas e tal, ele defende umas questões políticas, defendia os índios contra a escravidão, mas não tinha a mesma postura da escravidão de negros. Então, ele tinha uma defesa do indígena, do índio, para não ser usado na escravidão como ferramenta de trabalho escrava, mas essa postura em relação aos negros ele não tinha. O grande nome do barroco do Brasil é Gregório de Matos Guerra, o nosso famoso Gregório de Matos, por ter vários estilos de poesia, né? Ele escrevia poesia de diversas frentes. Ele tinha uma lírica amorosa, uma religiosa, uma filosófica, satírica, tá? Então, por conta da satírica, que inclusive de certa forma perseguia algumas autoridades da época, perseguia a própria igreja, ele criticava a igreja, né? Ele era chamado de boca do inferno. E aí a gente percebe no próprio Gregório de Matos, que é o grande nome da literatura barroca no Brasil, a gente percebe essa dualidade. A dualidade que é presente nos textos, ela é muito marcada pela figura do próprio Gregório, que é uma figura que vai de uma poesia religiosa belíssima, tá? A uma poesia satírica, com uso de palavrões, com escárnios e coisa do tipo, tá? Então, nele mesmo a gente vê essa dualidade de pensamento que é esse período barroco. Quando a gente fala em barroco, a gente, como objeto de estudo, nos interessa a arte da literatura, mas é um momento, uma escola de artes, digamos assim, muito abrangente na pintura, na escultura, na arquitetura. Vai a Minas, se você for a Minas, Bahia, que em 1600, ali o centro nervoso da economia do Brasil, da chegada dos escravos e tudo mais, era a Bahia, né? A Bahia ali era para produzir cana-de-açúcar, uma indústria que cresceu muito também, era a indústria do fumo, né? Então, o grande produtor de tabaco no Brasil até hoje é a Bahia. Então, a gente tem um centro ali muito forte, comercial, inclusive de chegada dos navios negreiros, que é a Bahia, e depois, já para 1700, que é a escola que nós veremos a seguir, que é o arcadismo, esse centro muda para Minas Gerais. Mas deixa isso para arcadismo. A poesia lírica, com dualismo amoroso entre carne e espírito, que leva a um sentimento de culpa cristão. A mulher é a personificação do pecado e da perdição espiritual. É assim que se via, tá? O apelo sensorial do corpo se contrapõe ao irreligioso. O poeta fica dividido entre o pecado, que representa a mulher, e o espírito, que é o cristianismo. Está vivendo uma sociedade, quer dizer, a nossa sociedade ainda é extremamente cristã, né? Então, a mulher, ela representa o pecado, né? Por conta de ter dado fruto proibido, Adão, aquele papo
todo. A gente não precisa entrar em teologia nem religião aqui, só para a gente se posicionar. A poesia religiosa, tem que entender que naquela época é muita religiosidade. Mesmo a questão lírica, ela passa por um plano espiritual também, mesmo não sendo uma poesia religiosa, tá? A poesia religiosa, que vai ter os fundamentos do barroco europeu, temas de amor a Deus, a culpa pelo pecado, arrependimento, perdão, e por aí fora. A linguagem culta, cultismo, né? Com inversões e muitas figuras de linguagem, muito cultismo nela. A poesia filosófica, desconcerto do mundo, consciência da transitoriedade da vida e do tempo, o famoso carpe diem, né? Como a vida é efêmera, então você tem muito esse conceito de pensar dessa transitoriedade, como a vida passa rápido, com, né, a dualidade de vida e morte, sem sombra de dúvida. E aquele conceito, né, ainda não é um conceito metafísico instituído, mas é meio, já a gente vai ter já um pouquinho dele, que é o que sou, de onde vim, para onde vou. Poesia satírica, né, criticou todas as classes da sociedade baiana até seu tempo. Então, por isso que eu quis falar que a Bahia era o centro de tudo, para vocês entenderem. Então, ele vai criticar qual sociedade? Baiana. Né? Vai criticar os mais diversos, são os seus governadores ali do momento, os políticos, a igreja, que é a grande dominante, né? Então, daí vai atacar o clero, enfim, tudo que é relacionado à igreja. Aí tem uma linguagem diversificada, com termos indígenas, africanos, palavrões, como eu falei, gírias e expressões locais. Outro nome importante do barroco, mas não se compara, em hipótese alguma, a Gregório, tá? É o Manuel Botelho de Oliveira, né? Nascido em Salvador mesmo, foi advogado político, um poeta barroco de nacionalidade portuguesa, nascido no Brasil Colônia. A representatividade do Manuel Botelho de Oliveira, foi o primeiro autor nascido no Brasil a ter um livro publicado. Então, você tem a representatividade do Manuel Botelho de Oliveira enquanto o primeiro brasileiro nascido no Brasil, tá, a ter um livro publicado. Filho de um capitão de infantaria, estudou direito em Coimbra, né, uma das mais famosas universidades de Portugal, se não a mais famosa até hoje. De volta ao Brasil, passou a exercer a advocacia e foi eleito vereador da Câmara de Salvador. Lembrem-se, Salvador é o grande centro ali. Em 1694, tornou-se capitão-mor do Distrito de Papagaio, enfim. Por aí fora. Manuel Botelho viveu com o Gregório de Métodos e versou sobre temas correntes da poesia do seu tempo. A gente ia versar e dialogar, conversavam e falavam sobre poesia. Mas, sem sombra de dúvida, o grande nome, os dois grandes nomes que a gente pode falar do Barroco Nacional em literatura é, acima de tudo, Gregório de Matos Guerra, Gregório de Matos, vulgo Boca do Inferno, é o grande nome, seguida Padre Antônio Vieira. E o Manuel Botelho de Oliveira só como referência, por ser o primeiro brasileiro, ou seja, o primeiro a ter nascido em terra brasilis, ainda como colônia, mas no território nacional, a ter o primeiro livro publicado. As primeiras questões são muito fáceis, porque já estamos falando de barroco, obviamente que a escola a ser citada vai ser o barroco. Mas vamos aos questionamentos. O culto do contraste, pessimismo, acumulação de elementos, niilismo temático, tendência para a descrição e preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos e repugnantes são características do... Aí até brincadeira, né? É óbvio que a gente está falando do barroco. É a escola que a gente está conversando. Ok? O niilismo, ele diz, o termo niilismo quer dizer existência do nada, tá? Então, também do nada, pessimismo, enfim, por aí. Segunda também vai ser fácil, o bifrontismo do homem, santo e pecador, impulso pessoal prevalecendo sobre normas ditadas por modelos, o culto do contraste, a riqueza por pormenores, são traços constantes de que escola? A poesia barroca. Então, essas duas, em se tratando, se a gente está falando de barroco, elas ficam bem fáceis de entender, né? Vamos lá. A obra de Gregório foi ótimo. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na leitura barroca brasileira, compreende em poesia épica amorosa e obras dramáticas, satíricas com contos burlescos,
lírica, religiosa, amorosa e satírica, confessional e autos religiosos, lírico e teatro de costumes. C. Positivo, né? Ele tem a lírica, a religiosa, a amorosa, né? Aqui nesse contexto fala de amoroso e lírica, apesar de eu colocar no mesmo barco, mas não tem problema, e a poesia satírica. Eu prefiro a filosófica, esse termo, mas se vier assim, não é que esteja errado, até porque os outros a gente vai por eliminação, né? O barroco brasileiro pertence a quais autores aqui? Fácil, mediante ao que a gente acabou de ver. Fala para mim. A, B, C, D ou E? B. Bravo? Isso. Bravo. Manuel Botelho de Oliveira, a gente acabou de falar dele, que é o primeiro brasileiro, nascido em terras brasileiras, a ter um livro publicado, né? E Gregório de Matos, que é o principal. Vamos marcar aqui. Maravilha. Com relação ao barroco, não podemos afirmar. Sempre importante a gente dar essas grifadas assim na hora que vocês fizerem a prova. Não podemos afirmar, ou seja, o que não estaria de acordo, né? Ou o que podemos afirmar. Então vamos lá. Número 1. Os sermões do padre Antônio Vieira, elaborados numa linguagem conceptista, ou seja, com pensamento, né? O conceptista é aquele que tem a ideia rebuscada, né? Difícil pensamento lógico, refletiram as preocupações do autor com problemas brasileiros da época, por exemplo, a escravidão. A gente pode analisar isso com calma. Os conflitos éticos vividos pelo homem do barroco corresponderam, na forma literária, ao uso exagerado de paradoxos e inversões sintáticas? Sim. Sim, beleza. A poesia barroca foi a confirmação no plano estético de preceitos renascentistas de harmonia e equilíbrio, vigentes na Europa no século XVI e chegaram ao Brasil no século XVII, adaptados então à realidade nacional. Um dos temas principais do barroco é a efemeridade da vida, questão que foi tratada no dilema de viver o momento presente e, ao mesmo tempo, preocupar-se com a vida eterna. Também. Também? Ok, estou falando. A escultura barroca teve no Brasil o nome de Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, que no século XVII elaborou uma arte de tema religioso com traços nacionais, populares, uma mescla representativa do barroco. Essa daí tá errada. Essa última está errada? É. Por quê? Por causa do Aleijadinho, e não do barroco. Olha, não está lembrado da minha aula da semana passada. Aleijadinho é muito barroco, cara. O Aleijadinho é muito barroco. Pega o slide da semana passada. É o grande, apesar de, como a gente viu literatura, o grande nome da escultura barroca no Brasil chama-se Antônio Francisco de Lisboa, o famoso Aleijadinho. As obras são as obras famosas lá em Minas Gerais. Nossa, muito Aleijadinho, tá? Essa aqui tá perfeita, tá bom? Vai lá nos slides da semana passada que tem Aleijadinho, com certeza, tem até imagem, eu me lembro bem disso. Eu nunca deixo de falar de Aleijadinho. No resumo aqui, como fala de literatura, eu não cito Aleijadinho, mas eu falei semana passada dele. Então, acho que ficam bem tranquilas a gente afirmar com certeza a letra D, que o barroco trata de como a vida é rápida, né? O carpe diem e tal. Acabei de falar da letra E. E qual foi outra que a gente falou com certeza? A letra B, né? Os conflitos éticos vividos, B, né? Então, beleza. Então, a gente pode ter alguma dúvida na letra A e na letra C. Vamos lá. A poesia barroca foi a confirmação no plano estético de preceitos renascentistas de harmonia e equilíbrio, vigentes na Europa no 16, chegaram no Brasil no 17, adaptados então à realidade nacional. Isso aqui está errado, cara. A gente não tem o projeto renascentista, a gente veio com uma contra-reforma, tá? E harmonia e equilíbrio. Se há uma coisa que não tem no barroco, é harmonia e equilíbrio.
é dualidade o tempo todo, é conflito. Lembra que estava de conflito, de não sei o quê? Não há harmonia e equilíbrio. Isso aqui está errado. Enquanto a letra A, os sermões de padre, todos elaborados na linguagem conceptista, é uma característica, óbvio que é uma característica desses textos de barroco, conceptismo e cultismo, refletiram as preocupações do autor com problemas da época, como, por exemplo, a escravidão. Sim. Ele não fala do indígena, que ele luta para o indígena, a questão do negro, ele não manifestava uma corrente abolicionista contra a escravidão do negro, mas ele não deixava de abordar o tema, e não, isso aqui está correto. Né? Então, a letra C seria a que não podemos afirmar. A opção que não apresenta características barrocas, ou seja, a gente tem uma linha de raciocínio parecida com a questão anterior, o sentimento trágico de existência, de desengano e desespero, gosto pela grandiosidade, pela pompa, pela exuberância, pelo luxo, gosto de cenas e descrições horripilantes, monstruosas, cruéis, arte da morte dos túmulos, tentativa de conciliar polos opostos, o ideal cristão medieval, os valores pagãos do Renascimento. A natureza é a fonte perene de alegria, de beleza e de perfeição que retorna aos modelos greco-latinos. O que vocês acham aí? Acho que é bravo. Acha que é bravo? Bem, essa questão, se nós tivéssemos tido a aula da escola a seguir, que é o chamado arcadismo, nós acharíamos a opção com muita facilidade, tá? Porque a natureza é a fonte perene de alegria, de beleza, de perfeição. O barroco não aborda isso, em momento algum. E o retorno a modelos greco-romanos, isso aqui é característica perfeita, essa característica perfeita do arcadismo, tá? Então não apresenta por conta disso. Sentimento trágico de existência, desengano, desespero. A gente já viu que isso é uma característica. O gosto pela grandiosidade, pela pompa, pela exuberância, pelo luxo, a gente não vê isso como uma característica contundente, mas assim, se você pega alguns poemas, você verá isso. Você tem o gosto, sim, pela exuberância. Você pega, se você observar a exuberância nos textos, por conta do cultismo. Gosto de cenas de descrições horripilantes, monstruosas e cruéis, a trave, arte da morte, a gente vai ter, não é uma constante, tá? E tentativa de conciliar os opostos, o ideal cristão medieval com os valores pagãos, ou seja, cristão, pagão, cristão, né? Espiritual, pagão, carne. Então, não apresenta características do barroco, é a letra E. Não é característica, de novo, mais uma nessa vibe, não é característica do barroco, a preferência pelos aspectos científicos da vida, a tentativa de reunir num todo realidades contraditórias, angústia entre a transitoriedade da vida, preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos do mundo, uma tentativa de mostrar ao homem sua miséria, intenção de exprimir intensamente o sentido da existência expressa no abuso da hipérbole. O que vocês acham aí? Bravo? Bravo? Ah, Acho que é bravo, sei lá. Acho que é bravo, sei lá. Alguém falou A, ele falou? Eu acho que é A também. Isso. Você não tem nenhum tipo de preferência pelos aspectos científicos da vida. Você está no momento que está olhando religiosidade. Você, né, ciência e religião, elas meio que se chocam. Né? Apesar de terem alguns pensadores que digam que um completa a outra, a maioria vai de encontro a isso. Não tem muito essa ideia. Tentava reunir num todo realidades contraditórias? Sim. Ele tentava reunir realidades contraditórias. Se você fala de espírito e carne, é uma realidade contraditória. Se você fala de pecado e perdão, são dois opostos, né? Então você tem sim. Ok? Realmente a letra A que vai fugir a uma característica não barroca. Essa preferência pelo aspecto científico da vida, isso vai ocorrer em escolas mais na frente, que são as escolas realistas e naturalistas. Das alternativas abaixo, apenas uma, sempre assim, não apresenta
característica da obra de Gregório. Qual seria? Sentido vivo do pecado aliado à busca do perdão e da pureza espiritual, poesia com força crítica poderosa, pessoal e social, chegando à reverência e obscenidade, destaca a beleza física da amada e sua transitoriedade, realça a beleza da fauna da paisagem brasileira em manifestações nativistas, tentativa de conciliar elementos contraditórios, busca da unidade sob a adversidade. E aí? D. Delta. Delta. Pouco a gente falou aí, eu dei uma dica lá do arcadismo, né? Isso aqui é bem arcadismo. Na verdade, não é nem tanto arcadismo, isso aqui vai ser muito presente, finalzinho do arcadismo, mas muito da primeira geração romântica. A manifestação nativista, a gente tem isso como o nativo, que era o índio, tá? A fauna e a flora brasileira. Isso aqui vai ser muito primeira geração romântica. Os demais elementos são todos presentes na literatura. Sentido vivo do pecado aliado ao perdão, isso aqui é a poesia religiosa dele, a poesia com crítica poderosa, chegando à reverência satírica, essa poesia física, isso aqui é lírica, tentar conciliar elementos contraditórios, busca sobre uma diversidade, isso aqui está presente na lírica e na espiritual, então tudo realmente presente na obra dele. Na número 9, assinale a alternativa em que se considera a produção literária no Brasil no século XVI. Uma literatura religiosa de cunho estritamente dianista, uma literatura brasileira, feita segundo padrões do classicismo português, uma importante produção de poesia lírica e épica a partir de temas brasileiros, a literatura de viagem de grande valor estético e cultural ou uma literatura religiosa, informativa e de fraco valor estético. O que vocês acham aí? Daí. Chuta aí. Complicada. C. Letra C. A C Alternativa também. que considera a produção literária do século. Assinale a alternativa, letra C. Uma produção, poesia lírica, épica, a partir de temas brasileiros. Não tem literatura épica. A gente vai voltar a ter literatura épica no arcadismo, tá? A gente não tem literatura épica. Literatura épica é quando você tem epopeias, né? Você terá uma participação, tá? Sempre de um herói. A poesia épica, ela traz sempre como tema um herói, e a partir desse herói, as suas aventuras, né? A busca por conquistas. Então, as grandes epopeias, é a literatura épica. Não temos poesia épica enquanto narrativa barroca, de literatura barroca. Literatura do século XVI, né? Fala para mim. Bravo. Perfeito. A gente tem uma literatura brasileira e vai seguir alguns padrões do classicismo português, que é uma corrente que está andando paralela a isso, tá bom? Aí, com o classicismo português, a gente resolve esse problema aqui. Show. 10. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Isso aqui é muito fácil, né? De primeira dá para ver. De primeira dá para ver. Seria o quê, então? Vamos lá. Bravo. Bravo. A única que fala de barroco aqui, né, cara? Mas, assim, fiquem atentos, porque como é uma relação de questões todas relacionadas a barroco, é óbvio que, gritando parnasiana, barroca, simbolista, romântica, simbolista, obviamente que a gente vai para a barroca. Mas é importante entender, a linguagem do barroco ela é rebuscada, ela não é simples, ela não é objetiva. Também não é detalhada, ela é rebuscada. O que seria uma linguagem rebuscada? Cultismo. Cultismo traz isso, tá? O paradoxo, a antítese, que é trabalhar. O que é antítese? Trabalha com os opostos, exatamente. Tá bom? Trabalha com os opostos. Isso, esses são recursos linguísticos presentes na poesia barroca, como vocês já assinalaram aqui para mim perfeitamente. Mais um golinho d'água.
seguindo, só para lembrar que o Zoom me deu aqui aquele sinalzinho que faltam alguns minutos, mas aí já sabem, se eu não conseguir terminar antes, avisando, ó, galera, terminou aqui, vamos para a segunda reunião. Se porventura isso não ocorrer, a gente já sabe que é para ir direto para o outro link, tá bom? Acho que vai dar, são 12 questões, dá para eu terminar esse primeiro bloco com elas e a gente parte para o outro conteúdo. Então, essas questões aqui são as duas últimas. As duas últimas foram tiradas de provas da ESA, né? Então, sendo que a prova, olha, essa questão aqui foi tirada da prova da ESA 19, perfeito, para ingressar esse ano. Então, é uma questão bem recente em que caiu o barroco. Então, vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quando mais lento delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Gregório de Matos Guerra, o nosso famoso Boca do Inferno. Sim, é explorado em prova. Explorado em prova vai ser o Gregório de Matos Guerra, que é o famoso Boca do Inferno. Importante saber essa alcunha que ele tinha, porque às vezes vai ver, o Boca do Inferno, não sei o quê. E algumas vezes virá o Padre Antônio Vieira. Mas vocês viram que a maioria das vezes é Gregório de Matos Guerra, Gregório de Matos, né? Nessa estrofe, o eu lírico expressa uma construção de linguagem típica do barroco, conhecida como. E aí, nós veremos alguns termos aqui, não é? Alguns termos aqui que talvez eu desconheça. Mas aí, quais desses 5 termos aqui a gente observa numa linguagem típica e barroca? Cultismo e conceptismo. Conceptismo e cultismo. Seriam os únicos termos de linguagem que aparecem nos textos de poesia barroca, sobretudo de poesia, mas também na prosa, né? Então, C, B e A, o maneirismo, ele não existe, praticamente, eu não consigo lembrar de nenhum texto que tenha uma questão de maneirismo. O maneirismo ele vai muito voltado para outros tipos de arte, como arquitetura e tal. O conceito de arte maneirista é um conceito arquitetônico. O cubismo. O cubismo pode ter literatura? Pode. Mas, cara, o cubismo vai entrar em 1900 e pouco. A gente vai estar falando de vanguarda europeia entrando no modernismo. Cara, isso vai demorar muito, o cubismo. Então, assim, depois que a gente vê a literatura toda, vocês verão que o cubismo é um absurdo. O gongorismo, o que seria o gongorismo? O gongorismo nada mais é que o cultismo. Seria o mesmo nome para o cultismo. Cultismo e gongorismo seriam a mesma coisa. Então, obviamente que como cultismo e gongorismo são as mesmas coisas, eu não poderia marcar nenhuma nem outra, né? Como é que seria gongorismo e cultismo? Né? Se o gabarito fosse gongorismo, a gente entrava com recurso para cultismo. Se o gabarito fosse cultismo, eu entrava com recurso para o gongorismo. Então, a gente tem naturalmente o conceptismo. Então, vocês viram que eu tendo um conhecimento básico, eu já ficaria preso, já eliminaria algumas possibilidades aqui. Bom, a última é ridiculamente fácil para a gente agora, porque a gente está vendo uma escola em específico, em a arte, enfim, de alguma dessas opções aqui, é a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem da época. Qual a alternativa que completa corretamente a lacuna? Fala para mim. Isso é difícil, hein? Cri. Cadê vocês? Barroco. Boa. Só pode ser o barroco, né? A gente está vendo essa escola aqui. Mas vocês estão entendendo o importante? Tá. Olha, isso aqui foi uma questão de ESA, no ano de 2012 para ingresso de 2013. Estão vendo a expressão das contradições, entender que o barroco é a escola das contradições. Por que uma escola de contradição? Porque o mesmo homem
que está na noite, o mesmo homem, eu digo a figura humana, mas praticamente o homem mesmo, uma sociedade estritamente machista patriarcal. Não muito diferente da de hoje, mas era pior ainda, né? Então você tinha um homem que buscava na noite, né, porque a vida é curta, carpe diem, ele buscava todos os deleites, todas a busca dos prazeres através da bebida, através do sexo desenfreado e coisas do tipo, e tal, vamos que vamos. E havia a contradição depois do arrependimento, né? Ou seja, esse cara que ao mesmo tempo vivia, né, aproveitando os prazeres carnais, ele depois se arrependia. Meu Deus, mas eu quero ir para o céu, cara. Eu quero ir para o céu. Vivia uma sociedade extremamente religiosa, cristã, católica. Eu quero ir para o céu. Meu Deus, aí vai e se arrepende. Então você tem o conflito espiritual do homem. Eu não vou dizer que é a única escola literária que há esse conflito espiritual, não é a única. Nós veremos outras que também trazem o conflito espiritual. Mas, com essas características das contradições associadas ao conflito espiritual, só podemos ter isso aqui barroca. As outras escolas, o romantismo, o arcadismo e o parnasianismo, são escolas que nós veremos a seguir. Próxima, o arcadismo e por aí afora. Tranquilove? Deixa eu voltar aqui, sair do compartilhamento. Tranquilinho? Dúvidas? Fala comigo. Barroco, tranquilinho? A gente pode passar. Eu não vou passar agora para uma outra escola, eu vou falar de literatura agora na próxima aula, mas vou partir para a gramática. Tranquilão mesmo? Tranquilo. Show. Então, como faltam 2 minutos para encerrar essa reunião, eu vou fechar essa reunião, eu vou começar a falar de pronome. Aí eu vou falar 2 minutos de pronome e vai fechar, vai ficar esquisito. A gente fecha essa reunião agora e já retorna com outro link. Fechado? Professor, Fala comigo. qual que vai ser a próxima escola literária? Arcadismo. A gente faz a sequência cronológica, né? A gente estuda escola literária cronologicamente. Então, a próxima escola literária, que vai estar nos anos de 1700, que é o século que vai começar com o século XVIII, é o arcadismo. É essa escola próxima a ser estudada. Próxima aula já. Okay. Beleza? Então, vamos fazer então essa troca? Eu vou aqui, vou fechar e a gente já entra no segundo link. Maravilha?